Olá, tudo bem? Dani Krum do canal Descomplique e Aplique. Então vamos lá, continuando aqui o nosso aprendizado, os nossos estudos sobre a mente, sobre as emoções, né? Sobre as doenças que têm assolado a humanidade, doenças psicológicas, psicossomáticas e como resolver tudo isso, né? Qual é a cura para todos esses males? Então, continuando aqui, eu quero, falar com vocês ainda sobre o assunto de a mente manda no cérebro, ok? E nós vamos aqui falar mais especificamente hoje no assunto de emoções e sentimentos, né? Você sabe distinguir qual é a diferença entre uma emoção e um sentimento? Então tá, então vamos lá. Emoção, o que é uma emoção? Então a palavra emoção, no latim, ela quer dizer mover para fora. É algo que eu estou movendo para fora. E esse significado, ele demonstra a reação natural às emoções, ok? Então até hoje não existe uma definição exata de quantas são e quais são as emoções do ser humano. Porque isso depende. Muitas vezes, eu tenho certos tipos de emoções, você tem outros tipos, e às vezes é uma mistura de emoções, né? Mas existe um psicólogo que ele fez aqui, defendendo uma tese, fez uma pesquisa, fez um estudo, um psicólogo chamado Robert Plutchik, que diz que o ser humano ele tem 8 emoções. São essas: confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Pois é, 8 emoções, ok? Então as teorias, elas tentam explicar, né, quais são as emoções básicas, tá bom? Mas isso não quer dizer, como eu falei ali anteriormente, que sejam somente essas emoções, ok? E o que nós temos que entender aqui? Que nós precisamos saber administrar as nossas emoções, né? Para que nós possamos viver melhor, para que nós tenhamos uma vida de qualidade e para que não sejamos engolidos pelas nossas emoções, né? Então, para que nós sejamos uma pessoa emocionalmente saudável. E isso, na psicologia, chama-se inteligência emocional, ok? A área do cérebro que é responsável pelas nossas emoções chama-se sistema límbico. Nós vamos estar falando mais sobre isso nos outros vídeos, porque hoje eu quero focar com você aqui, realmente sobre a diferença entre emoção e sentimento, ok? Então, as emoções, elas são um reflexo natural diante dos acontecimentos, ok? Então, por exemplo, a minha emoção, ela é uma resposta, tá? Física ou química, que ela é comandada pelo meu cérebro, tá bom? Então, o que é a minha emoção? Ela é um reflexo natural diante dos acontecimentos, ok? E isso desencadeia o quê? Em respostas físicas ou químicas comandadas pelo meu cérebro. Por exemplo, se eu estou andando na rua e, de repente, eu sou acometida por um assaltante, qual é a minha reação? Qual é a emoção que eu vou sentir? Medo, insegurança, pânico, pavor. Isso é automático. Isso eu não tenho controle. Isso vai acontecer, isso vai desencadear. O meu cérebro vai enviar informações, tá? De que eu estou em perigo. E eu vou ativar o meu sistema límbico, que vai dizer o quê? Você tem que fugir. Que é o quê? É o sistema de luta e fuga. Fugir, corre, vai. E isso vai ativar várias coisas físicas, tá? Químicas no meu corpo, ok? Tá, né? Então, continuando aqui. Já os sentimentos, o que são os sentimentos? Eles são uma consequência das emoções. Olha só. E são sentidos por cada pessoa de acordo com a sua experiência, com a sua personalidade, com a sua cultura, com a sua criação. Os sentimentos, eles podem ser definidos como a observação das emoções e das reações provocadas por ela. Então, o que é o meu sentimento? Ele é uma observação da minha emoção, ok? Então, aquilo que eu falei no vídeo anterior, quando eu estou sentindo, tá? Tristeza, opressão, desânimo, para um pouquinho e olha para o que eu estou pensando, tá? Porque o meu pensamento é a minha emoção, ok? Tá interligado. Porque se o meu cérebro está enviando ali, né? O quê? Medo, angústia, pavor, medo do futuro. Qual é o sentimento, tá? Então, o meu sentimento é uma leitura. O meu sentimento, ele lê a minha emoção e ele vai se manifestar de acordo com aquilo que ele está lendo, ok? Então tá, continuando aqui. A minha mente manda no meu cérebro, ok? Então, nós temos que entender o quê? Que a nossa mente, ela é infinita, a nossa mente, ela é eterna. A minha mente, ela tá ligada com o meu espírito, ok? E nós somos seres espirituais vivendo aqui nesse mundo. Então, quando eu estou conectada mais ali com a minha mente, sabe? Por isso que eu consigo fazer essas transformações, por isso que eu consigo fazer
essas ressignificações no meu cérebro, ok? Né? Então não é algo irreal, não é algo surreal, não é algo fabuloso, é algo realmente verdadeiro, é algo comprovado cientificamente, porque nós, pelo nosso raciocínio lógico, o nosso cérebro ele precisa ter, para que ele acredite em alguma coisa, o nosso cérebro ele precisa ter alguma coisa que ele veja, ou que ele toque, ou que ele sinta, ok? Então, quando nós vemos e sentimos que realmente isso é verdade, quando você fala a palavra comprovado cientificamente, já liga ali no meu cérebro, um sinal, opa, posso confiar nisso. Né? Então, você está entendendo aqui a reação do nosso cérebro, ok? Então, o que acontece ali no nosso cérebro? O nosso cérebro envia sinais eletromagnéticos. Opa! Sinais eletromagnéticos. O nosso cérebro ele envia sinais quânticos para o nosso cérebro, aonde o meu cérebro ele vai ativar reações químicas. E essas reações químicas vai refletir no meu corpo, vai refletir na minha fisiologia. Por isso que muitas doenças começam aonde? Ali, nos meus pensamentos, ali nas minhas emoções, né? Por isso da importância dessa inteligência emocional, por isso da importância de eu saber administrar, gerenciar as minhas emoções, ok? E a minha mente, ela é muito mais poderosa que o meu cérebro, ok? Então, para que eu tenha uma transformação nos meus pensamentos e nas minhas emoções, eu não vou ter que fazer uma intervenção no meu cérebro, ok? Para que eu tenha uma transformação, né, na minha vida, naquilo que está acontecendo, na minha situação, tá? Que exista uma mudança, eu não vou ter que fazer essa intervenção no meu cérebro, e sim aonde? Na minha mente, tá? Então eu sei aonde eu tenho que fazer a intervenção. Eu sei aonde que é a batalha, e agora eu sei por que a batalha é ali, ok? Então tá, vamos aqui à frente, tá? E assim, eu quero falar para vocês aqui o que é somente dessa forma que nós vamos conseguir experimentar transformação de verdade, para acabar com aquela coisa de, tá, mudei hoje, transformou hoje, ok, amanhã acontece alguma coisa, eu recaio tudo de novo. E aí eu vou, sabe, nesse círculo vicioso, sabe, nessa luta inconstante, nessa luta que parece que não tem fim, né? Então, se eu quero, tá, ter uma vida plena, uma vida de sucesso, se eu quero realmente ali gerenciar as minhas emoções, se eu quero ter inteligência emocional, eu tenho que começar sabendo que a transformação, a intervenção precisa ser na minha mente. Dessa maneira, eu vou conseguir ter uma transformação verdadeira, ok? Nós podemos ver o quê? Que a nossa mente, ela é dividida em duas partes, mente consciente e mente inconsciente, tá? Então, o que acontece? A minha mente consciente, ela funciona quando eu tô acordada. Então, eu tô acordada, eu tomo decisões, eu penso, eu falo. Então, quem que tá fazendo tudo isso? A minha mente consciente, ok? Já a minha mente inconsciente, ela tá ligada 24 horas. Eu tô dormindo, ela tá ligada. Então, com a minha mente inconsciente é que manda ali pro meus órgãos continuarem funcionando, para fazer as limpezas no meu corpo, tal. Então, isso é com a mente inconsciente, ok? Porém, as duas mentes, elas são muito poderosas, tá? Apesar de elas terem diferenças, tá? Mas em quesito de poder, elas são iguais, elas se igualam, ok? Então, com a nossa mente consciente, nós fazemos as nossas escolhas. Quando nós focamos em um pensamento específico, sabe? Isso vai gerar o quê? Uma atividade cerebral. Então, o meu cérebro, ele vai começar a processar esse pensamento, seja ele bom ou seja ele ruim. Então, não existe pensamento neutro. Então, você está entendendo que o tempo todo, mesmo que você não queira, mesmo que você ouça aqui eu falar e diga, isso aí é tudo bobagem, o teu cérebro, você está pensando o tempo todo, tá? E o teu cérebro, ele vai processar isso. E dependendo do pensamento que você está tendo, seja ele bom ou ruim, vai desencadear as reações, tá, para o teu corpo. E, consequentemente, vai desencadear reações para a tua vida, para o teu meio, ok? Sejam esses pensamentos bons, que pensamentos que vêm de Deus, ou ruins, pensamentos que vêm do diabo, o nosso cérebro ele vai processar, ele não vai fazer esse filtro. Quem precisa fazer esse filtro sou eu e você, com a minha mente consciente, ok? Então, quanto mais eu foco a minha mente consciente em um pensamento específico, esse pensamento ele vai crescer. E, inclusive, os meus neurônios, eles vão ser transformados. Se nós fizermos um exame hoje, tá? Vamos dizer, eu tenho aqui um propósito, eu vou ficar, sei lá, 30 dias só pensando coisas boas. Se eu fizer um exame hoje, que meça o tamanho,
o grau, sabe? A largura, a profundidade, seja lá tudo, as medidas ali do meu neurônio hoje. E depois de 30 dias eles vão ter sido modificados, eles vão crescer, ok? Eles vão ter se multiplicado, tá legal? Então somos nós que escolhemos, né? E esse pensamento, ele vai influenciar ali o meu cérebro, ok? E aí o que vai acontecer? Esse pensamento de tanto ele ser pensado, tanto ser pensado, eu penso nisso, penso nisso. Vamos dar exemplos aqui. Eu penso, eu não consigo, eu não consigo mudar, eu até queria, mas eu não consigo, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo, olha o mundo, olha a crise, olha a pandemia, meu Deus, nós vamos morrer tudo, vamos acontecer isso, ai, misericórdia, Senhor, tá? Então, de tanto eu pensar isso, esse pensamento, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar enraizado ali no meu cérebro. Ele vai criar uma raiz ali, tá? E ele vai começar a influenciar a minha mente inconsciente. Isso vai virar um hábito, ok? Até que isso se torne automático. Você tá aí dos pensamentos acelerados. Então, isso se tornou tão automático que você tá ali naquele meio. Lembra que eu falei que eu tinha vezes que eu tava ali naquele meio, naquela roda. Eu só sabia que eu não queria mais sentir aquilo, mas eu não sabia identificar muito bem. Por quê? Porque aquilo já estava enraizado ali dentro de mim. Então você pode estar pensando, como eu pensei. Eu falei, então eu tô frita nisso, porque se já está enraizado, o que eu vou fazer? Pois é, mas a grande notícia não é porque está lá enraizado no meu inconsciente que precisa ficar lá permanentemente, ok? Então não é. Então essa é a grande descoberta, tá? Porque muitas vezes pensava-se assim o quê? Sei lá, vamos dizer assim, aconteceu um trauma na minha vida, então eu já perdi neurônios. E esses neurônios perdidos não recuperam mais. Pois a grande descoberta da neurociência é que os neurônios são, sim, reconstituídos. São reconstituídos através do quê? Desses estímulos. Mas quando se acreditava, quando o meu pensamento acreditava que não tem mais jeito, eu sou uma pessoa traumatizada, olha o que aconteceu na minha vida, eu nunca vou conseguir sair disso. Aí o que acontecia? Qualquer coisa que aconteça no meu meio, tá? Que me traga uma lembrança, sei lá, né? Não tem aquela questão de sinto um perfume, sinto um cheiro, lembro de algo. Alguém falou alguma coisa, lembro de algo, sabe? Então eu pensava que isso o quê? Pronto, tô fadado o resto da vida a viver assim. Mas não, tá? Os nossos pensamentos, eles podem influenciar as nossas emoções, tá? Então, por experimentarmos esse sentimento de medo, de desespero, então o que isso vai acontecer, né? Vai acarretar nisso, tá? Eu vou estar ali cada dia menos motivada, muitas vezes ali desencadeando depressão, pânico, desencadeando, sabe? Eu falo muito aqui em depressão e pânico, mas são todas essas doenças aí, tá? Que estão aí, né, na lista de doenças, tá? Que nós vemos hoje em dia, ok? Mas então, o que nós estamos vendo aqui, tá? Com a minha mente consciente, eu consigo ressignificar e eu consigo alterar esse foco, tá? Aquilo que eu foco vai crescer, ok? Então, o que acontece aqui? Se eu fizer isso tempo suficiente, se eu fizer isso longo o suficiente, essa memória ruim, ela vai embora. E a memória boa vai dominar. A memória boa vai ser enraizada. Tá? Então eu falei tudo isso para chegar onde? Porque para dar uma explicação do porquê a importância da meditação na palavra de Deus, porquê a importância de eu bloquear, tá, os meus pensamentos acelerados, os meus pensamentos negativos. Porque quanto mais eu foco, tá? Se eu começar a focar na palavra de Deus, nas palavras de vida, sabe? Isso vai fazer com que o quê? Com que mande sinais para o meu cérebro, que vai mandar sinais para o meu corpo, tá legal? E a minha mente, ela vai ler, lembra lá que os sentimentos, ela lê a minha emoção, isso vai começar a fazer com que eu tenha emoções de alegria, de esperança, de paz, tá? De bondade, de amor, ok? Então, o que vai acontecer? O meu sentimento, ele vai ler essa emoção, tá? E ele vai ter reações, isso vai ter verdadeiras transformações na minha vida, tá? E por que isso acontece? Pois é, também existe uma explicação científica para você falar aí pro teu cérebro, olha aqui, cérebro, é cientificamente comprovado, isso é verdade, tá? Isso é possível acontecer porque o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ok? Então existe algo na neurociência, né? Existe ali uma nomenclatura que diz que o nosso cérebro, ele é neuroplástico. O que quer dizer isso? Neurocérebro. Plasticidade, habilidade de mudança.
Então, o nosso cérebro, ele tem uma altíssima habilidade de mudança. Com a nossa mente consciente, nós podemos mudar a nossa mente inconsciente. Não importa quantos danos cerebrais você pode ter no momento no seu cérebro, sejam eles por traumas, sejam eles por pensamentos tóxicos, sejam eles por medicamentos, tá bom? Então, não importa. O teu cérebro é completamente restaurável. Isso, sabe o que é isso? Isso é a graça de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Oh, Senhor, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa e poderosa, né? Glórias a esse nosso Deus. Então, quando eu medito na palavra de Deus de manhã, à tarde, à noite, isso faz com que ocorra uma alteração nos meus rastros neuronais, ok? Então, você consegue começar a entender o porquê que acontece, sabe? Então, com isso, eu estou alterando os sinais eletromagnéticos, os sinais quânticos, tá? Eu estou enviando para o meu cérebro e a minha mente, ela está sendo transformada e o meu cérebro está sendo reconfigurado. Você já ouviu falar aí na ressignificação, programação neurolinguística, tá? Tá, eu não expandi aqui algo tão grandioso, isso é um assunto, né, vamos dizer, sei lá, infinito, ilimitado, mas eu estou te dando aqui bases, eu estou te dando aqui coisas básicas para que você possa ver que existe solução para você sim. Eu um dia pensei que não existia solução para mim, tá? Porque eu não sabia nem explicar aquilo que eu estava sentindo. Mas quando eu comecei a ver, quando eu comecei a aprender que, peraí, não é porque eu sinto medo diante de uma situação que eu sou uma pessoa medrosa. Não é porque eu senti insegurança diante disso que eu sou uma pessoa insegura. Isso não me define. O que me define é o que Deus fala sobre mim, o que me define é o que a palavra fala sobre mim. E quanto mais isso se tornar verdade, quanto mais eu ressignificar, quanto mais eu focar, quanto mais eu pensar nisso, e quanto mais eu saber, e eu personalizar os versículos, sabe? Isso é outra prática bem legal. Personaliza para você, aquilo é para você, tá? Quando Deus fala lá, eu não te dei espírito de medo, mas sim de poder, amor e uma mente equilibrada. Isso é para você, sabe? Independente, como que é teu nome, tá? Eu falava assim, Daniele, Deus está falando para você. Eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Isso é para mim. Deus não me deu um espírito de medo, mas Ele me deu um espírito de poder. Ele me deu um espírito de amor. Ele me deu uma mente equilibrada. Oh, aleluia, né? Que coisa mais maravilhosa. Sabe? Então, que esse estudo de hoje, que esse vídeo possa estar te ajudando aí poderosamente, tremendamente, que você possa estar compartilhando, clica no sininho, tá? E compartilha com pessoas que você acredita que precisem, tá? Para que possam também ser abençoadas e que também possam ter uma esperança de viver uma vida plena, uma vida alegre, uma vida feliz na presença desse nosso Deus, pois foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Cristo morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!